Olá, amigos. Estamos começando mais um Agropauta Técnica Pecuária aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube, sempre trazendo entrevistas, debates, notícias, cultura e entretenimento para você. Então, lembre-se desde já, vá aqui no inscrever-se, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as novidades, comente, compartilhe, curta o nosso conteúdo. Isso nos ajuda a produzir cada vez mais para vocês. Lembre-se também de nos seguir nas demais redes sociais aqui da AgroEffect, com muito conteúdo, muita informação. Hoje o nosso assunto é a questão da raiva herbívora, que vem preocupando muito os produtores rurais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado do dia é Fábio Adriano Canitz, fiscal estadual agropecuário. Fábio, prazer te ter aqui conosco. Bom dia, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Bom, Fábio, o que a gente pode falar sobre a raiva herbívora em primeiro lugar? O que ela traz aí de prejuízos, quais são as causas que ela traz aí principalmente para o rebanho bovino? Bom, quando falamos em raiva, temos dois grandes ramos assim que seriam os prejuízos. O primeiro é as vidas humanas, né? A raiva é uma doença que não tem cura. Após instalados os sinais clínicos, ela é invariavelmente fatal. A pessoa desenvolveu os primeiros sinais clínicos, ela não tem tratamento que salve essa pessoa. Existe até na literatura alguns casos de pessoas que aparentemente tiveram e se recuperaram, mas ficaram quase que em estado vegetativo. Então, se considera ainda, pela Organização Mundial da Saúde, que é uma doença fatal. E é o que não é mensurável, né, o valor de uma vida humana. E, em segundo lugar, o grande prejuízo ao rebanho bovino, principalmente porque causa a morte desses animais. Então, essa raiva que acomete os bovinos é a raiva do ciclo rural, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas ela causa a morte dos animais e o preço que está hoje, um animal é um valor também bem complicado para os produtores rurais aí enfrentar, né? Pois bem, né? A gente tem todos esses problemas, né, causados aí pela questão da raiva aí ao produtor, que é um prejuízo econômico também muito grande, né? Bom, e como é que vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul, principalmente essas incidências que têm surgido? A gente sabe que geralmente existe já diversas incidências, né, ao longo aí desses períodos, mas a gente tem visto muitas notícias nesses últimos tempos sobre esse assunto. O Rio Grande do Sul, ele é endêmico, né? Então, o que se caracteriza é que a doença, ela retorna em períodos recorrentes, ela nunca some de verdade, ela não é erradicada, né? E nesse último ano, a gente percebe um aumento muito significativo nos números de casos, né? Então, vem aumentando, principalmente os produtores que não vacinam, eles estão tendo problemas em cidades aí onde tem furnas, onde tem morcegos, está acontecendo bastante mesmo, como tu bem pontuou aí. Bom, e o que a gente pode dizer aí que causa essas incidências recorrentes em relação à questão da raiva? A questão dos aumentos de casos de raiva geralmente estão ligadas a problemas naturais também. E quando eu digo natural, acontece espontaneamente, como uma enchente. Aconteceu, quem lembra, em 2013, 2012 ou 2013, teve uma enchente grande na região de São Lourenço e depois teve surtos muito grandes de raiva, mas também ligado a desmatamento, porque quando tu começa a entrar dentro da mata, abrir clareiras para plantações, a gente começa a tirar o alimento desse morcego e ele começa cada vez a chegar mais próximo dos humanos e das criações de animais domésticos, né? Então, sempre está ligado a esse tipo de, vamos dizer assim, quase que desastres naturais e muitas vezes causados pelo próprio ser humano.
Então, o morcego, ele já existe, sempre existiu, mas ele estava, vamos dizer assim, em harmonia com a natureza. Começa a tirar o alimento dele, ele começa cada vez ir mais longe procurar o seu alimento. Então, chega até os rebanhos bovinos, né? Bom, Fábio, e como é que se faz a identificação do animal que foi contaminado com a questão da raiva, que foi atingido aí pela questão do morcego? Essa é uma pergunta muito importante. E até serve um pouco de alerta para alguns produtores rurais. A raiva nos herbívoros, geralmente, a maioria dos casos, ela cursa com um quadro clínico paralítico, ou seja, o animal ele perde o trem posterior, ou seja, as patas traseiras ele perde a movimentação, o animal fica deitado por dias, às vezes 2, 3, 4, mas desde o início dos sinais clínicos ele morre em até 10 dias após os sinais clínicos, e ele tem sinais neurológicos, ele pode tentar levantar, ele pode até ter episódios de ficar um pouco mais agressivo no começo, mas com o tempo ele vai tendendo à paralisia, né? Então, herbívoros têm essa característica de raiva paralítica. E serve de alerta para os produtores que tenham muito cuidado até para manipular esse tipo de animal, sempre que apresentarem um quadro de incoordenação, o animal não consegue levantar, um pouco de cuidado para manipular, e sempre bom notificar a Secretaria da Agricultura para que vá lá e verifique, né, faça a coleta e mande para o laboratório e tudo. Então é mais seguro para o próprio produtor, né? Como falaste agora, né, essa identificação da coleta vai para um laboratório e tem um tempo ainda para poder fazer a identificação, né? Tem um tempo. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Agricultura faz através do IPVDF, né, que é o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, lá em Eldorado do Sul. Então, vai ser enviado, claro que se tiver um caso de exposição humana, vai ser dado uma certa agilidade, né, porque, como eu falei, as vidas humanas sempre vão ser colocadas em primeiro lugar. Mas o exame geralmente fica pronto em perto de uma semana, né, alguns dias, assim. Então, pode ser enviado direto para lá, um médico veterinário que faça essa coleta. Não é muito simples a coleta, então são algumas partes do cérebro, né, que é o córtex, a medula e o cerebelo. Então, ou se for o produtor, não tiver outra forma, pode mandar todo o cérebro do animal. Pode abrir a calota ali, é um pouco difícil, nem todos têm essa prática, né, mas é possível também. E manda para o laboratório, dentro de alguns dias vai retornar o resultado. Bom, falaste então essa questão aí, né, desse período que se fica, né, nessa espera. Antes disso, o animal já é abatido, né? A coleta ela é feita com um animal morto já. Então, porque precisa tirar o cérebro, né? Não tem outra opção. Mas geralmente ele vem a óbito muito rápido, né? Nessa apresentação clínica de sinal neurológico. E se não, é preciso fazer a eutanásia e coletar o encéfalo, né? Bom, daí a partir disso, a partir dessa análise, também tem, assim como outras enfermidades, tem que também fazer aquela revisão do resto do rebanho para ver se também não tem algum efeito nesses outros animais. Com certeza. Como a raiva ela tem essa importância de ser uma zoonose, né, ou seja, de ser transmitida para os humanos, ela vai, vamos dizer assim, ela vai furar a fila, ela vai ser a primeira e o objetivo é se mandar o quanto antes para o laboratório. Caso curse com um resultado negativo para a raiva, então lá no próprio laboratório já vai se feito pesquisa para outros agentes, como herpes vírus tipo 2, tipo 5, babésia, outras doenças que também cursam com esse sinal neurológico, né? E no rebanho também, dificilmente vai ser um caso isolado, porque a raiva ela acontece em surtos, né? O morcego, hematófago, ele está muito próximo daquele rebanho, se alimentando, dificilmente só um animal
vai ser acometido, então terão mais casos e vão levar a essa desconfiança de ser uma doença do rebanho, né? Pois bem, falaste hoje também da questão de vacinação, né? Como é que também funciona toda essa etapa, né, de uma campanha de poder fazer com que o produtor tenha essa consciência de vacinação para poder minimizar, inclusive, as perdas que são para ele mesmo, né, na questão econômica. Com certeza. A vacina ela é encontrada nas casas agropecuárias, né, nos comércios. São 2 ml, é uma vacina inativada, muito segura, não tem risco nenhum. E muito simples de aplicar, é só chegar lá e comprar, não tem nenhuma burocracia, né, vamos dizer assim. Então, é muito recomendado, principalmente naquelas regiões onde tem casos, que tem casos já diagnosticados, é importante a vacinação, né. Até existe a instrução normativa número 5 de 2002, que ela trata desses casos até de obrigatoriedade de vacina. Bom, Fábio, e hoje no Rio Grande do Sul, quais seriam aí as principais regiões que a gente tem visto casos que devem ficar de olho, né, nesse caso? Olha, são diversas regiões, assim, aqui posso falar melhor aqui pela região onde eu trabalho, né, que é a região do litoral norte. Aqui, principalmente, locais perto dos morros, assim, aqui em Osório, Santo Antônio, da patrulha, mas ela é muito dispersa, sabe? Não tem muito um lugar específico, assim, vou dizer, toda a região de Santa Maria. Não, dentro dessas regiões existem ainda microambientes, né, de furnas ou taperas ou até árvores ocas, e ali pode ter uma colônia de morcegos. Então, mas conversando com a inspetoria veterinária, fica mais fácil de saber se na sua cidade ou na sua região está tendo casos. Mas mesmo assim é recomendável que se vacine, né? Claro. E, bom, e a partir disso, né? Agora a gente já falou um pouquinho ali no início sobre isso, mas o produtor identificando o caso, tem que procurar, no caso, aí, a inspetoria veterinária. E como é que ele também deve fazer, o que ele deve fazer para justamente prevenir casos como esses para que cheguem no seu rebanho. Fora a questão da vacinação, obviamente, que é uma questão importante, né? Hoje, vamos dizer assim, o principal é a vacinação, não tem outra forma de prevenir essa doença. Mas é importante também, quando o produtor sabe de colônias de morcegos ou furnas que têm sua propriedade, também ele pode fazer esse comunicado, né, para a Secretaria da Agricultura, através das inspetorias, para que se verifique essa furna, para se tem mesmo morcego hematófago e se fazer o acompanhamento dessas furnas, né, porque as furnas elas são catalogadas e são mapeadas, né, por GPS, e é feito o controle populacional desses morcegos. Mas claro que isso é uma pequena porcentagem das colônias de morcego que temos no Rio Grande do Sul, né? É impossível hoje controlar todas, né? Seria utopia. Mas caso o produtor perceba isso, saiba que na sua propriedade tem, é importante que até para a sua segurança de sua família que faça o comunicado, caso ainda não seja catalogado esse tipo de furna, né? Perfeito. A gente fala muito, né, da questão da bovinocultura de corte, de leite, são animais que estão mais a campo, mais expostos, mas eles também podem atacar outros tipos de animais, suínos, por exemplo? Pode, é mais difícil, com certeza, mas é possível, sim, até pela a movimentação, né? Que o morcego, ele morde o animal, e na saliva do morcego existe uma substância que ela é anticoagulante, isso facilita ele a sugar o sangue. Então, o bovino, pelo seu tamanho e a sua característica de comportamento, ele é mais passivo a isso. Então, o morcego tem mais facilidade do que um outro animal doméstico que não ficaria tão parado, tão quieto, né, para ele fazer a sua alimentação. Então, pode acontecer em qualquer espécie, inclusive há relatos de morcego transmitindo para seres humanos, é possível, sim. Sim, no caso, seria uma questão de zoonose. Isso.
E muito importante até entrar nesse ponto aí de zoonoses, vou relatar o que aconteceu comigo ontem, né? Justo um dia antes de nós conversarmos. Aqui em Osório teve uma notificação de um produtor desses sintomas que eu estava falando antes. Animal com incoordenação e a paralisia do trem posterior, o animal caiu e esperamos ele chegar a óbito, demorou mais ou menos um meio-dia. Coletamos o cérebro e durante a coleta eu cortei o dedo ficou uma ponta de osso, vamos dizer assim, porque quando foi aberta a cabeça, né? Então eu me cortei. E é muito arriscado, é um risco grande, muito insalubre esse tipo de atividade. Então, como eu falei, eu já mandei para o laboratório, é importante que se avise, né? Olha, teve exposição humana, a pessoa se cortou ou teve contato sem luva, alguma coisa assim, com o material desse bovino. Então, já fizeram com urgência essa análise, ela testou positivo, e eu já fiz um reforço, como eu sou fiscal estadual agropecuário, eu sou vacinado, eu trabalho, é da minha rotina, então eu já sou vacinado, mas mesmo assim eu tenho que fazer doses de reforço conforme os protocolos da Secretaria da Saúde, né? Daí entra na área da saúde, mas é importante também o produtor que tenha contato com o animal, mesmo que ele ainda não saiba se é positivo ou não, ele já procurar o posto de saúde e relatar o que aconteceu. E isso mostra também uma importância muito grande do trabalho que vocês realizam a campo, né? Muitas vezes o produtor ele não fazer isso sozinho, né? Até porque ele não tem essa especialidade. Então é muito importante o trabalho dos tais agropecuários, dos profissionais envolvidos como médicos veterinários, zootecnistas, técnicos e tudo mais, né? Isso e essa exposição, ela pode ser até desnecessária, né? Então, não precisam, onde tenha serviço veterinário oficial e possa coletar, seria o ideal que sejam notificados para que se faça essa investigação e não o produtor não saia coletando sozinho, caso ele tenha experiência ou tenha um médico veterinário responsável que ele possa incumbir essa tarefa, é melhor, sabe? Mas se não tem conhecimento de como trabalhar com esse material, como manusear, é importante que chame alguém que tenha experiência nessa área, tá? Bom, Fábio, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Deixo também esse espaço aí para alguma dica final, alguma recomendação e orientação final a todos que estão nos assistindo para poder combater cada vez mais esse problema da raiva. Então, deixo como recado final, né, em primeiro lugar, a vacinação, procurar a vacinação, ela é muito barata aqui na cidade que eu resido, por exemplo, a dose custa R$ 1,50, né, então é muito vantajoso essa vacinação perto do valor de um animal, e claro, sem contar o risco de vidas humanas. E segundo, sempre notifiquem, né, a Secretaria da Agricultura qualquer desconfiança para que vá lá e verifique. E também caso perceba, né, morcegos ou ainda morcegos com comportamentos atípicos, né, morcegos aparecendo durante o dia, morcegos que não estão conseguindo voar, ficam dentro de um galpão, alguma área assim, também notifiquem a Secretaria da Agricultura para que possa tomar as medidas necessárias aí para combater essa doença tão importante que está assolando o Rio Grande do Sul. Fábio, quero agradecer aqui desde já, então, a tua disponibilidade, as tuas informações, teu conhecimento, trazendo num assunto que é tão importante a gente trazer esses alertas e trazer essa preocupação e orientações aos produtores, como disseste, né? Não é só uma questão das vidas dos animais, mas também dos seres humanos que estão envolvidos. Então, eu te agradeço muito aí, muito obrigado aí pelas informações. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Tá certo, a gente conversou com o Fábio Adriano Canes, estadual agropecuário, sobre essa questão da raiva herbívora. Lembrando a vocês, inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações, curta, comente, compartilhe, espalhe esse conteúdo que ele é importante e chegue muita gente para ter essas orientações e essas dicas. Também lembre de seguir a gente nas demais redes sociais. A gente vai ficando por aqui com mais uma Agropauta Técnica Pecuária
e voltamos em uma próxima oportunidade. Mais uma dica, mais uma informação para você. Até mais.